dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos levantar para louvarmos ao Senhor, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Ele vive, Ele reina. Aleluias! Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Aleluias! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida
a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Por isso, Estamos nós aqui. vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Por isso que nós estamos reunidos aqui para celebrar o nome de Jesus. Amém. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha Você mais. pode erguer suas mãos. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluias. Por isso nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para Te adorar, Senhor, para Te adorar, Senhor. Eis que vem o momento que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, amém. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da
tua bondade nos seguirá durante toda a nossa vida, Jesus. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. São palavras de Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, como nós habitamos nessa manhã, na casa do Senhor, enquanto eu viver. Sabe, irmãos, cada vez que você sobe a essas escadas, e eu não quero dizer que existe nada especial a respeito da 212 na School Street, mas quando nós estamos aqui, essa é a casa do Senhor, porque nós somos a casa do Senhor, o lugar onde o povo de Deus se reúne. E cada vez que você sobe, cada degrau, eu posso escutar no ambiente espiritual essas palavras: a bondade me seguirá. Certamente, Davi diz isso, certamente, é tão certo como o ar que nós respiramos, que a bondade, que a misericórdia, que a fidelidade nos seguirão. Não é porque a gente merece, é porque Ele nos resgatou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso, por causa do amor de Deus, certamente a bondade e a fidelidade, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. E depois que nós vivermos, nós não precisaremos mais, porque nós estaremos na presença dEle e o veremos como Ele é.
Então, nessa manhã, eu quero te dizer, quando você subiu aqui na casa do Senhor, a bondade do Senhor te seguiu. A misericórdia do Senhor te seguiu, porque se não fosse isso, irmãos, nós teríamos sido consumidos essa manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Certamente que a bondade e a misericórdia estão sobre nós, você crê nisso? Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa! Tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser e entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode dizer, Tu és fiel, Senhor. Erga suas mãos e diga isso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias! Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo, Senhor. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
desista, meu irmão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe agora. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ele está aqui nesta manhã derramando a cura, a libertação. Ele está derramando o teu favor sobre nós. Recebe essa cura, recebe essa unção do Senhor, porque Ele está disposto a derramar sobre você. Abra o seu coração, a sua mente. Receba em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar derramando a tua unção, Jesus. Obrigada, Pai, por esse privilégio que temos de receber a tua unção, de receber a tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está disposto o tempo inteiro a cuidar de nós. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você encontrasse um parceiro nessa hora, alguém que está perto de você. Nós vamos ministrar isso sobre uns sobre os outros. Acha alguém, vira de frente para alguém. Vira de frente, aí você vai cantar para essa pessoa. É para ministrar com autoridade. Vamos lá? Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia,
Recebeu? Recebeu a unção? Recebeu em nome de Jesus? Aleluia. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Alô? Bom dia, igreja, paz. Gostaria de saber se tem algum visitante com a gente hoje, ou pela primeira vez, ou pela segunda vez. Se você está visitando a gente hoje, por favor, levante a mão. Ninguém? Todo mundo de casa? Amém. Quero passar a palavra para o oficial de hoje. A paz, igreja. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias. Ai, Senhor. Em 2 Coríntios 9:7. 2 Coríntios 9:7. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse tempo é o tempo dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para todo aquele que é membro da nossa igreja e que deseja ofertar ou dizimar. Todos são bem-vindos, mas os visitantes não se sintam constrangidos. O que é que o apóstolo Paulo quer nos ensinar com esse versículo, né? Ele nos ensina voluntariedade, gratidão e prazer de honrar a Deus, não por obrigação. E lá em 1 Crônicas 29:14 diz: porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Tudo é do Senhor. É um grande privilégio nosso, de cada um de nós, podermos contribuir para o crescimento espiritual do Senhor aqui na terra, do reino do Senhor aqui na terra. É um grande privilégio nosso. Tudo que temos é do Senhor. Nós não sabemos do dia de amanhã. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, vem do Senhor nosso Deus. E é um grande privilégio podermos ter esse momento de trazer a casa do tesouro. Lá em Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. O Senhor ainda nos abençoa. Deus abençoa todo aquele que é fiel a Ele. Seja fiel ao Senhor e o Senhor com certeza será fiel a ti. Amém? Vamos levantar os nossos dízimos e as nossas ofertas. O gasofilácio já está vindo. E vamos orar e vamos agradecer pelo grande privilégio que temos de trazer a casa do tesouro. Vamos orar comigo? Senhor Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, nós trazemos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da Tua casa aqui na terra. Nós sabemos que o Senhor não precisa, mas nós precisamos de uma igreja de portas abertas, nós precisamos de missionários pregando o Teu Evangelho, nós precisamos, Senhor Deus, de honrar o Senhor. E a Tua palavra diz: honra ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse grande privilégio, que o Senhor esteja abençoando cada um. Obrigado, Senhor, pela semana de trabalho. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde física. E derrama, Senhor, sobre cada um de nós a saúde espiritual para nossas almas. Nós te amamos, Senhor, somos gratos a Ti e fiéis. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Amém, Senhor. Glórias te damos, ó Pai. Glórias te damos, Senhor. E aqui estamos louvando o teu nome pelo que o Senhor tem feito. Pai amado, louvando o Senhor pelo privilégio de trazer os nossos dízimos e ofertas, o privilégio de te adorar juntos aqui, Senhor. Continua recebendo os nossos louvores nesse momento, ó Senhor Jesus. E quando, ó Senhor, cada vida que sobe a tua presença aqui, Senhor, ó Pai amado, faz, porque, Senhor, quer que o Senhor esteja presente desde esse início da semana, Pai amado, em nossas vidas. Te honramos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Por favor, eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei se as crianças vão estar saindo hoje. Não? Vão? Amém. Então as crianças podem sair agora, em nome de Jesus, com seus professores. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Lucas 9, versículos 51 a 55. Lucas 9, 51 a 55. Amém, irmãos? Nem todo mundo disse amém, então vou esperar mais um pouquinho. Em nome de Jesus, Lucas 9, 51 a 55. Estamos prontos? Amém? Amém. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Amém? Pai amado, fala-nos ao coração agora. Senhor, abrimos o nosso coração, pela fé já deixamos que o Teu Espírito tenha liberdade para atuar lá no mais profundo da nossa mente, dos nossos corações, sejam emoções, sejam posturas, sejam, Senhor, hábitos e costumes. Oh, Senhor amado, cada aspecto de nossas vidas os expomos a Ti, para que sejam transformados, moldados, ó Senhor, em Teu nome é que te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aqui está o Senhor Jesus, seguindo em direção a Jerusalém. Nós estamos também, meus irmãos, com Jesus seguindo em direção à Páscoa. E por incrível que pareça, já estamos em contagem regressiva para a Páscoa também. O tempo passa muito rápido, e esse ano também está passando assim rápido. Apesar que a gente está para ter já um temporal aí em frente, mas isso é tudo sinal que daqui a pouco a gente vai estar passando para esse tempo gostoso. As flores começam a aparecer e a natureza que volta a acordar. No processo aqui, nós começamos entendendo que Jesus tinha firme lá no seu coração o desejo de chegar a Jerusalém, um lugar de promessas. Jerusalém era um lugar também de sacrifício, inclusive o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Jerusalém estava o templo, estava o sacrifício, lá estava também a entrada triunfal de Jesus, que chegaria como o Messias e o Rei prometido. Lá também estaria a sua ressurreição. A história está ganhando o seu complemento aqui, chegando à sua conclusão, e Jesus
sabe disso muito bem, quando ele permite que agora o foco se torne claramente, nitidamente, resolutamente, o de chegar a Jerusalém. Nós também temos hoje a oportunidade de acompanhar esses passos do Senhor Jesus Cristo em direção à Páscoa, em direção a Jerusalém, em direção ao seu objetivo. Agora, o que é que havia na direção de Jerusalém? São lições que tiramos de Jesus Cristo, tiramos dos discípulos, aplicamos em nossa vida e descobrimos para nós mesmos aqui também, porque certamente essa experiência de Jesus e a sua caminhada em direção a Jerusalém, elas têm uma aplicação perfeita às nossas vidas e elas precisam ser lembradas hoje, da mesma maneira, se aqui queremos ter vidas saudáveis como cristãos. Não vivemos simplesmente na celebração de um Natal, ou celebrações de final de ano, início de um novo ano, ou simplesmente correndo nas preocupações do dia a dia da nossa vida, mas a gente ver um alvo, um objetivo, um foco, um lugar para onde caminhamos, uma direção que é a nossa meta, assim como era para o Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem aqui, Jesus está encerrando o seu ministério na Galileia. E ele inicia a sua longa jornada em direção a Jerusalém, onde se daria a sua exaltação. Exaltação que aconteceria através de morte, de ressurreição e da sua ascensão aos céus para estar com o Senhor, o nosso Deus, preparando o lugar para que nós também estejamos com Ele ali. Certamente, não era do jeito que os discípulos pensavam que aconteceria, mas era do jeito certinho que o Senhor sabia que deveria acontecer. Primeira coisa que nós vemos claramente é que existe a missão dele, a missão de Jesus Cristo. E esta missão é clara. Ele está de maneira resoluta, de maneira determinada, de maneira clara, agora focalizando em Jerusalém. Esta é a sua meta, e nada o separaria da sua missão, nada o faria desistir do seu propósito claro de chegar naquela cidade ali. A gente pensa talvez que para alguns a meta seria chegar ao seu destino de férias, chegar para fazer ali aquele propósito que tinha um desejo tão antigo de cumprir sonhos e objetivos. Mas aqui a gente vê que metas, objetivos e propósitos não são coisas gostosas, coisas agradáveis que nos esperam. Essas são a visão que a gente tem. Metas, objetivos, propósitos, aquilo que se torna determinante da nossa vida, muitas das vezes incluem sofrimento, incluem aperto para a alma, incluem o sufoco do viver com um alvo claro para as nossas vidas. No cristianismo de hoje, e certamente o cristianismo do passado, e para muita gente, quando uma coisa se torna difícil, ela se torna uma menor razão de se procurar estar engajado nesse propósito e nessa meta. Porque, inclusive, para hoje, ainda mais, algo que é bom de se manter é somente aquilo que é fácil de guardar, aquilo que é fácil de manter, aquilo que é fácil de continuar levando adiante. Se torna difícil de alguma maneira, a iniciativa mais rápida de muitos se torna simplesmente jogar para o alto e dizer, eu vou tentar uma coisa diferente. Isso está difícil demais para o meu gosto. Isso está complicado demais. E não quero seguir adiante. Eu quero o que é fácil. Aquilo que é menos complicado de alcançar. Eu creio que no passado essa ideia de mamata, de facilidade, não estava tão presente.
Porque era parte da vida. A pessoa ia trabalhar, ela tinha que trabalhar com esforço, com perigo de vida, ela ia para o campo, havia perigos de animais lá fora, ela tinha que lutar numa vida que estava tomada de perigos até invisíveis, a gente não sabia o que era enfermidade, bactérias, vírus, problemas que podem surgir do nada, haviam complicações diversas que faziam a vida do indivíduo ser realmente sufocada, complicada, mas hoje com tanta facilidade, a gente e a sociedade tem esse luxo de achar que isso não é fácil demais, então não é digno de se lutar, de se fazer esforço e de seguir adiante. Hoje as sociedades aprenderam a viver nessa ideia de que elas têm um direito, inclusive o governo tem a obrigação de cuidar delas. Então, se ela quer parar para ficar em casa, o governo tem a obrigação de tomar conta dela, e se torna um crime nacional se o governo não estiver ativamente babysitting, tomando conta daquele bebezinho crescido que está dentro de casa. Só para ilustrar algo pequeno, não estou desfazendo de todos os casos, há casos legítimos que precisam de uma atenção do Estado e o cuidado àquelas pessoas que não têm condição de tomar conta de si mesmas, aquelas pessoas que estão isoladas, abandonadas. Não estamos tratando disso, mas de pessoas saudáveis que abandonam o interesse de cuidar de si mesmos, marmanjos crescidos, que não sabem trabalhar e querem ser cuidados do Estado ou pelos outros, porque se acham merecedores de atenção assim. Mas isso entra na vida espiritual, onde a gente pensa que lutar pelos alvos, os objetivos, não é algo que deve nos engajar profundamente, que vai às vezes exigir de nós sangue, lágrimas, suor, sacrifício, para a gente alcançar algo. E Jesus Cristo está aqui nos ensinando justamente o contrário. Ele colocou a sua visão em Jerusalém, não porque ele não sabia o que o esperava, não porque ele pensava que seria fácil, não porque ele pensava que seria levado nos braços e carregado para estar ali vivendo uma vida tranquila. É porque ele sabia que ele sofreria e que era a sua missão, o único meio de trazer restauração para uma humanidade perdida. Lucas 9:51, lendo mais uma vez com os irmãos, aqui o texto diz que aproximava-se o tempo em que seria elevado aos céus. Então Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Lucas enfatiza a determinação de Jesus em completar a sua missão. E esta não é uma jornada em linha direta para Jerusalém. Não, ela vai ter agora como ênfase no ministério de Jesus o alcançar o seu objetivo, Jerusalém. Então a gente pensaria que ele ali colocou os pés no caminho, então logo em breve ele estaria chegando em Jerusalém. Não, aí era o novo alvo, o novo objetivo da sua caminhada. Jesus segue agora os caminhos que o estão afastando cada vez mais de Galileia e o estão aproximando de Jerusalém, mais do que os seus itinerários anteriores. Agora, durante esse período, Jesus não está comprometido com seu local de ministério anterior, ele está olhando para Jerusalém, ele está olhando para a cruz, que está claramente na frente dele. Cada vez mais que se aproxima, a cruz se torna mais nítida, mais enfoque, mais clara para o Senhor Jesus. Grande parte do seu ensino, portanto, nesses momentos é dirigida não para multidões, não para um monte de gente que está ali escutando e seguindo para ver o que tem para trazer de novidade. Ele começa agora a focalizar, a dirigir os seus ensinamentos mais para os seus discípulos, que teriam que carregar agora a bandeira, carregar agora a obra adiante, depois que ele partisse, mas os discípulos não tinham a mínima ideia de como isso aconteceria, ou que isso estaria acontecendo, pensavam que Jesus estaria com eles para sempre. Mas Jesus está preocupado agora em treinar aqueles discípulos para seguir adiante, com a obra, com o objetivo,
com o propósito que tinham, enquanto ele caminhava para Jerusalém, resolutamente em direção à cruz. Lembre-se que já diversas vezes o Senhor é tentado a desviar do seu propósito. A história se repete. De um lado, Satanás tenta separá-lo da sua missão lá na tentação no deserto. Do outro lado, as circunstâncias tentam impedi-lo de seguir adiante. E outros se levantam em oposição ao seu ministério. E outros agora estão querendo influenciar Jesus para pensar que a sua obra seria de um Messias guerreiro, um rei que implementaria o seu reinado aqui na terra. Do outro lado a gente tem amigos, inclusive Pedro, tentando a Jesus, tentando desviá-lo do seu propósito, dizendo: não vai acontecer dessa maneira, não fale dessa maneira assim. Até mesmo entre os seus amigos, eles estariam, mesmo sem querer, tentando impedi-lo de completar a sua missão, com morte na cruz. Nada do que está por vir era porque o Senhor desconhecia. Eu repito mais uma vez, meus irmãos, ou que ele não sabia o que esperava, não era porque ele estava caindo numa armadilha, algo que estava ali armado contra a sua vida e ele estava despreparado para alcançar. Jesus sabia claramente qual era a sua missão, e ela incluía ser colocado na mão de inimigos, ser jogado nas mãos de escarnecedores, de encontrar o sofrimento, encontrar o pesar, encontrar a cruz e sofrer e morrer e ressuscitar por amor a nós. Eu quero chamar a sua atenção para o fato que o texto mesmo ali mostra que o Senhor sabia que estava chegando, de acordo com o texto que nós lemos, estava chegando o tempo em que seria elevado aos céus. Os irmãos lembram quando ele ficou com os discípulos e antes de despedir-se, ele vai e diz: "Ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura", então ele é assunto aos céus. Ele é para ser glorificado, honrado e exaltado assim. Mas sabe como é que isto acontece? O caminho para que ele fosse exaltado e elevado aos céus, o único caminho para que ele chegasse ali, o levava através de Jerusalém. E o levava através do sacrifício de uma cruz. Esse era o meio. Ele tinha que passar por Jerusalém, tinha que carregar uma cruz, para que então ele recebesse o seu glorificar e o ser exaltado assim. Isso fala muito para a gente, meus irmãos, daqueles momentos de teste, daqueles momentos de tribulação, aqueles momentos que precedem a vitória e precedem a recompensa eterna. São momentos de pesar, momentos de sacrifício, momentos de dor, momentos de aflição, momentos de luta, mas não são momentos para nos acovardarmos, nos distanciarmos, para entregarmos os pontos, para desistirmos, para pensarmos que deve ser de uma maneira mais fácil. Não, é através de Jerusalém que Jesus alcança o seu glorificar. E para a gente como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus, será que a nossa Jerusalém não nos está esperando também? Ou estamos procurando caminhos mais fáceis, ou até mesmo nem procurando caminho algum, porque a gente está confortável lá atrás, deixando que os outros cheguem à sua missão, os outros sigam em direção a Jerusalém, Jesus siga para lá, mas nós ficamos aqui, acomodados, desinteressados, sem foco, sem motivo, sem alvo, sem propósito, sem razão. No filme Paulo, o apóstolo de Cristo, a gente assistiu essa semana, gostei muito, aconselho que vocês assistam, mas se você vai assistir ali no Netflix, só está até o dia 28, então a gente assistiu rápido para não perder a oportunidade, mas ali estava Lucas falando para um grupo de cristãos aprisionados, eles estariam sendo levados para ser maltratados debaixo da perseguição de Nero, e sabiam que iriam morrer, estavam tomados de medo, aflitos, e Lucas está preso com eles, pelo menos no filme, não é? E Lucas fala para eles que a dor que os esperava era breve, mas logo viriam a alegria eterna
com Cristo Jesus. Uma alegria sem fim, com o custo de um breve momento de dor. Mártires por amor a Cristo. Pessoas que foram queimadas por amor a Cristo, jogadas aos animais e às feras por amor a Cristo. Estes homens e mulheres que perderam entes queridos, perderam tudo que tinham por amor a Cristo, estavam dando as suas vidas em prol de uma visão clara, que precisavam passar por Jerusalém, pelo sacrifício e pela dor, para alcançar o seu alvo maior, a semelhança de Cristo Jesus. Uma lição para a gente hoje, meus irmãos. Nós precisamos mudar. O cristianismo de hoje pode ser um cristianismo molenga, fraco, incapaz, sem sabor, sem diferença. Mas nós aqui temos que ser diferentes. Nós temos que ter visão e propósito e alvo e saber para onde estamos seguindo, mesmo que seja no incômodo de um sofrimento temporário, provisório. Será que estamos prontos a fazê-lo? Ou será que no primeiro sinal de dificuldades estamos ali dizendo, é difícil demais, que os outros o façam? É com dor que somos chamados a servir. Lucas 18, versículo 31, nós lemos que Jesus, Lucas 18, versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Amém. O Senhor sabia que haveria o sofrimento, haveria a dificuldade, a luta, o escárnio, a dor, mas ele sabia que havia vitória, e a sua vitória seria a nossa vitória. É tanto que Jesus disse, depois ele estaria nos lembrando que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então o ânimo que o Senhor fala para nós é, sigam adiante, lutem, se esforcem, batalhem, não desistam. Isso vai vir para vocês. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor não prometeu facilidade para a gente. Isso quer dizer que todos vão sofrer do mesmo jeito, que todos vão ter que ser jogados às feras, e todos vão ter que ser martirizados por amor a Cristo Jesus. Não quer dizer isso de jeito nenhum, mas quer dizer que se temos algo para fazer agora, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer da melhor maneira, para a glória dEle. Se é para trabalhar na nossa semana, vamos trabalhar dando um bom testemunho. Se é para ser bons pais, que o sejamos dando testemunho de Cristo Jesus. Se é para seguir adiante na nossa semana, no nosso dia a dia, no que fazemos, que seja o Senhor glorificado em nós. Se outros deram a sua vida por amor a Cristo, será que não podemos colocá-lo na nossa vida em todo o aspecto agora, por amor a Cristo Jesus? Seja um empresário, ou seja um estudante, seja um jovem, seja uma pessoa mais velha, podemos e devemos fazer Cristo Jesus o centro principal das nossas vidas. Qualquer outra coisa é resto que damos para Ele. Se nossos irmãos em Cristo Jesus, meus irmãos, deram tudo por Ele, será que não podemos ou não devemos, no mínimo, oferecer a Ele o nosso mais que melhor, para que Ele seja glorificado em nós? Isso é a nossa Jerusalém. Às vezes é um incômodo pequeno, não é? Estou exausto, mas por amor a Cristo farei o meu melhor. Eu estou cansado, mas por amor a Cristo farei o meu melhor.
eu não estou a fim de orar agora por esta pessoa, mas por amor a Ele farei o meu melhor. Eu preferiria ficar quieto no meu canto, mas por amor a Jesus Cristo, vou falar dele a esta pessoa que está precisando escutar uma palavra de esperança. São tantas as maneiras que podemos e devemos sair da nossa zona de conforto, sair das nossas justificativas e dizer: eu posso, porque Cristo fez. Eu posso, porque outros, meus irmãos, o fizeram, por amor a Ele. Porque, meus irmãos, tudo agora é um piscar de olhos, mas a nossa recompensa depois será eterna. O plano de Deus se cumpria perfeitamente. O Senhor Jesus estava preparado, em absoluto, estava determinado em cumprir a sua missão. E que nós também tenhamos essa visão que, se Jesus deixou o exemplo, devemos nós também fazer o nosso melhor. Não precisamos aprender a ser mais confiantes em nós mesmos. É mais confiantes nos planos de Deus para as nossas vidas aqui, meus irmãos. A saber que, apesar das situações mais tristes ou difíceis, o nosso Senhor Jesus já é vitorioso e que nele nós temos a nossa vitória também. Devemos identificar então quais são os atalhos que o mundo tem nos oferecido para que nós evitemos a nossa Jerusalém. A glória através da cruz, a vitória, a ascensão, não vem sem sacrifício. Não existe cristianismo sem renúncia. É aí que nós vemos a missão que nos é dada também. E eu quero que você leia comigo Lucas 9, versículo 52, onde a palavra do Senhor nos diz que Jesus enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Eu acho interessante esse texto aqui, porque ele fala da realidade em que nós estamos agora. Dois aspectos do que nós vivemos. É que nós somos enviados como mensageiros e enviados para preparar o caminho para Jesus. É esta a nossa missão. Assim como foi para os discípulos. Aqui nesse caso, os discípulos não estavam simplesmente indo para pregar ali em Samaria. Eles estavam indo para preparar as coisas para Ele. E a nossa jornada é assim, momentos de pregar, de evangelizar, de testemunhar, momentos de preparar o caminho, de deixar as coisas prontas para que Ele venha atuar e efetuar a conclusão do seu propósito na vida daqueles que nós tocamos. Nesta viagem, caminhada, os discípulos têm a função de ser agentes do Senhor Jesus Cristo no caminho em que são enviados. Agora, eu quero que você perceba, meus irmãos, que há duas palavras importantes aqui. Essas duas palavras que mencionamos, mensageiros e aqueles que estão preparando o caminho, preparar o caminho, aqueles que estão fazendo a preparação. De um lado, meus irmãos, o verbo de Deus, que é a mensagem de salvação, foi enviada dos céus para nós. E agora, Ele envia nos discípulos mensageiros para preparar tudo para o Senhor. É assim que nós estamos, de uma maneira tremendamente bela, estamos preparando o caminho para algo que virá depois. Não entendemos claramente o que está para se seguir, o que virá, o que nos espera, mas uma coisa nós sabemos, assim como com os discípulos, eles sabiam o que estava por vir. Jesus tinha um plano na sua mente, ele tinha já traçado tudo direitinho, ele sabia como seria, e os discípulos estavam seguindo a direção. Fomos enviados, somos mensageiros, devemos preparar o caminho, preparar as coisas para a chegada do Messias, a chegada do nosso Senhor. Mas aqui estamos fazendo justamente a mesma coisa, não temos uma ideia clara do nosso plano, da visão para as nossas vidas, mas nós sabemos que somos enviados pelo Senhor Jesus Cristo para viver de uma maneira diferente da do mundo. Nós somos seus mensageiros, que vamos à frente para preparar o caminho para Ele. João 20, versículo 21, nos diz, isso foi justamente quando o Senhor os encontra, já preparando para se despedir deles. Jesus os lembra desta maneira. Novamente Jesus disse: paz
seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse enviar continuou dos discípulos, dos apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, e chega até nós também. O enviar, o sermos enviados, o sermos representantes, o estar preparando o caminho para o Senhor. Nós temos feito o propósito de repetir aos irmãos aqui justamente que devemos cumprir a nossa missão também. Devemos preparar o caminho para o Senhor. Fomos enviados com esse propósito. Agora, não podemos nos acomodar na função de levar a luz de Cristo a um mundo que está em trevas. E a pergunta que fica: você tem feito a sua parte? Você tem preparado o caminho para o Senhor? Ali os enviados estavam preparando as coisas, mas sabiam que alguém diferente estava para chegar. Jesus estava para chegar. Eles estavam preparando os lugares com esse propósito. Não era para eles, é para Jesus. Eles levavam a mensagem, não era para eles, é para Jesus. Agora eu pergunto para você, quando você vai fazer as suas coisas? E responda claramente para você mesmo aqui. Quando você vai preparar as coisas, você está preparando para você? Para seu amigo, para o seu esposo, a sua esposa, para os seus filhos? Será que o preparar todo, esse trabalho todinho do preparar, é para você? Ou é para Cristo? Deixando as coisas todas prontas para receber o Senhor Jesus Cristo em cada momento da sua vida. Nossa missão é preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre e Senhor. E nós precisamos ser mensageiros do Senhor também, da mesma maneira que os discípulos foram. Veja, Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14, nos diz que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Fomos enviados, o evangelho é pregado em todo lugar, estamos preparando as nações para que chegue o fim e o Rei do universo volte. Agora como juiz e como Senhor. Esse pregar em todas as nações foi algo que o Senhor nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cabe a nós, se estamos preparando para o fim, estamos ali propagando a mensagem, levando adiante, preparando o caminho para que Ele venha. Agora, muitos cristãos, o cristianismo de hoje, o foco é no bem-estar pessoal. Um pastor mandou para mim, essa semana ali, uma pesquisa que fizeram no chat. Como ter uma igreja muito sucedida rapidamente. Aí o chat foi e disse, olha, não pregue sobre pecado, faça o foco do culto, o indivíduo, dê atenção para ele, ofereça serviços como um fast food, faça ali, ou ele se sentir confortável onde está, tenha bastante cores e coisas para estimular e fazer divertida a experiência espiritual. Eu estava escutando e certamente o pastor mandou para mim porque pensou isso, um pastor que inclusive conheci recentemente. O foco era o bem-estar do indivíduo. Mas ninguém está preparando o caminho para Jesus. Esse cristianismo não é um preparo para Jesus chegar. É um preparo para a pessoa se sentir bem. E acabou-se. Esse é o foco. No contexto da sua visão escatológica, este versículo é fundamental. Jesus associa a pregação do evangelho à preparação do mundo como uma condição que precede o seu retorno. Em seus ciclos sociais e profissionais, no seu trabalho, na sua casa, entre os seus amigos, aonde você passa, será que a sua ética, o seu testemunho, a sua conduta, as suas decisões,
os seus desejos? Será que eles estão preparando o caminho para Jesus Cristo, apontando o caminho para Jesus, falando que Ele está por chegar, preparando para que tudo esteja já mudado? Ou será que o foco continua sendo você? Você prepara o caminho e deixe que o Senhor faça o resto, porque você não salva ninguém. O que você faz é preparar para que Jesus entre e faça o restante. Então faça com dedicação aquilo que está em suas mãos. E para concluir, meus irmãos, a pergunta que é feita é o último elemento que destacamos aqui, disto que está se apresentando no caminho a Jerusalém. Nós estamos aqui para ser juízes ou para ser mensageiros? Essa é a pergunta que Jesus faz para você. Porque como cristãos, a nossa tendência é ou nos sentirmos justos demais, qualquer coisinha, algo que me desagrada, já estou falando da minha ira, da minha fúria, do meu desagrado, do meu descontento, e assim já estou rejeitando e me opondo, quando Jesus fala que não somos juízes aqui, somos mensageiros. Veja o que fala Lucas 9, versículos 51 a 55. O povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Os samaritanos não queriam receber a Jesus. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Eu acho que eles foram até mais irados, quando eles deviam estar com muita fúria quando falaram com Jerusalém. A gente quer arrebentar com eles, assim, entre os dentes, né? Matar eles tudinho, porque rejeitaram o Senhor. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Os samaritanos, meus irmãos, eles eram hostis aos judeus. Pelos festivais, por onde adoravam, pelas questões que tinham. Então havia esse desencontro entre judeus e samaritanos ali, e aqui eles estavam nessa jornada de cerca de 3 dias da Galiléia para Jerusalém, e eles tinham que passar por Samaria, e é aí que eles são rejeitados, e era comum que eles rejeitassem judeus que estavam nessa peregrinação para Jerusalém, que não era um lugar de adoração na mente dos samaritanos. Os mensageiros de Jesus foram rejeitados meramente por serem judeus, indo para Jerusalém, para buscar adorar ali. E apesar da rejeição, os discípulos continuam ainda dispostos a ser mensageiros de Jesus, ou será que agora eles estão deixando que algo diferente surja em seus corações? Apesar da rejeição, ou de ser bem acolhidos, eles estão ali com a missão de representar Cristo, ou de opinar a respeito da situação que se apresenta diante deles. Em vista da perseguição, da humilhação, da desfeita, das dificuldades, das ofertas do mundo, seja o que for, será que nós continuamos prontos e dispostos a ser mensageiros de Jesus Cristo, ou de sermos os juízes desse mundo? Se há uma coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a resposta é clara, é imediata de Jesus Cristo. Ele olha para trás, deve ter sido aquele olhar e dizer: vocês não aprenderam comigo até então? Sabe aquele olhar de decepção? Como é? O que é que você disse? Não estou entendendo. E eles foram repreendidos ali. E certamente muitos de nós temos cometido o erro hoje também, como Tiago e João. E inclusive eles eram conhecidos como os filhos do trovão. Assim, prontinho a dar o pulo, o bote, e mostrar a sua raiva, e a sua fúria, e o seu desagrado. Estavam ali prontos para mostrar: nós queremos a coisa do nosso jeito, é diferente. E Jesus os repreende. Eles queriam corrigir a desfeita, inclusive parecia justo demais, né? Senhor, a gente está aqui para defender, o Senhor quer que a gente mande ali fogo no céu,
quer que a gente mande o trovão ali a estrondar nos céus, os raios caiam, o terremoto suja, desabe tudo, e se arrebente, e se quebre, e se desfaça, e eles não sejam nada, só pó, e a gente ainda pisa em cima, e a gente raspa o pé, e a gente ainda deu uma cuspidinha em cima, só para sentir o gosto da vitória. E Jesus disse: não, não é desse jeito, não foi assim que os ensinei. João 12, versículos 46 a 48 nos diz, João 12, 46 a 48. Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas não fica aí não. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia. Agora não era o momento. Aqui é a oportunidade, é a chance, é o perdoar, é o relevar. Deixe ser por enquanto. Seja paciente. Seja humilde, seja calmo. Liberar o perdão sobre aquelas vidas, sobre os samaritanos. Estavam rejeitando Jesus? Tudo bem. Jesus seria zombado daqui a pouco, e não era só os samaritanos, Jerusalém também rejeitaria Jesus, e o crucificaria, da mesma maneira. Mas o mesmo Senhor é aquele que diz: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É isso que o Senhor queria nos ensinar, porque às vezes a gente quer pular tão rapidamente para defender a Cristo, para defender a nossa opinião, para defender ali o zelo pela casa do Senhor. E o Senhor está dizendo: releva, seja paciente, seja calmo, seja humilde, seja tranquilo. Por enquanto é a oportunidade do arrependimento. Contudo, depois virá o momento do juízo. Será lá. Mas quem é o juiz não somos nós. É a própria palavra pregada que se levantará como testemunha de que a chance foi dada. Por enquanto, meus irmãos, nós não temos a obrigação de converter ninguém. Não temos a obrigação de forçar. A gente prega, a gente fala, você ora por alguém, você intercede, você diz, mas não perca a sua paciência com o ímpio, não perca a paciência com o desobediente, não perca a paciência com aquele que é teimoso, não perca a paciência com este mundo, não deixe que a sua paz seja tirada. Você não quer que Jesus olhe para você e diga: como é, meu filho? Eu não te ensinei assim não. Você não é juiz. O juízo vem depois. Por enquanto você só é mensageiro. Você só está preparando o caminho para que ele chegue, não é para que você chegue como o reizinho da parada. O julgamento sobre a incredulidade não é arbitrário, é inevitável. Virá, mas no tempo certo, no tempo do juízo, virá. E Deus será o juiz. A ênfase é positiva aqui. A missão de Jesus tinha o propósito de despertar a crença naqueles que estavam perdidos, de resgatar os homens das trevas. Esta é a visão, este é o propósito, este é o objetivo. Não é de sair ali se provando para ninguém. Jesus não queria fazer, ele estava tranquilo, seguindo a sua missão, seguindo a Jerusalém, seguindo para a sua rejeição. Este era o seu alvo. Quem sabe a gente deve lembrar do que o Senhor fala, de dar a nossa face, para que a gente possa dizer: Senhor, é para a Tua glória. E está mais pacificamente, deixando que Ele tenha espaço para conquistar corações. O propósito soberano do Pai é levar os homens para fora da condenação e da morte e dar-lhes a vida eterna. Este é o alvo. Agora, vai chegar o dia do julgamento? Vai. Vai chegar o dia do juízo? Vai. Vai chegar um tempo da condenação? Chegará. É agora a oportunidade? É. Mas nós fazemos a nossa parte. Nós somos mensageiros.
Nós preparamos o caminho, nós somos testemunhas, nós fazemos a nossa parte, nós não nos acomodamos, não somos preguiçosos, nós colocamos Jesus em primeiro lugar, nós seguimos os exemplos dos mártires da igreja primitiva, o exemplo de Jesus, que seguiu para Jerusalém, para o tempo da Páscoa. Já era uma lição aqui para o que viria depois na vida e o ministério dos apóstolos. Eles estavam sendo preparados. Quando Jesus olhou para eles e os repreendeu, ele estava dizendo: vocês acham que vai ser fácil depois? Se vocês querem continuar o meu reino, vocês têm que aprender agora. Os samaritanos estão me rejeitando, mas depois vocês serão perseguidos, apedrejados, açoitados, castigados, aprisionados, tudo por amor a mim. Vocês terão que perder a vida por amor a mim. Agora um treinamento. Vocês estão prontos para o que vem depois? No nosso treinamento, temos aprendido a nossa lição? Estamos prontos para a chegada do Senhor? Ou estamos prontos para os testes que virão? Deus queira que não sejam testes difíceis de passarmos. Mas, meus irmãos, vamos fazer a nossa parte agora? É melhor provar a nossa fé no fácil que no difícil. Então, sejamos fiéis no fácil agora. Sejamos fiéis no fácil. Jesus veio para salvar a todos, sem exceção. Todos que recebessem a oportunidade e escutassem a sua voz, só basta escutar e obedecer. E como cristãos, nós somos tentados a desejar o juízo sobre aqueles que rejeitam a nossa fé, de substituir o desejo de vencer o debate e destruir o oponente, pelo desejo de ver a oportunidade surgir no nosso inimigo, no nosso oponente, naquele que rejeita a Cristo. A oportunidade de surgir dele ser iluminado e salvo pela maneira digna, bela, honesta de procedermos, de nos conduzirmos, de mostrarmos Jesus em nossas vidas. Lembre-se que o juízo pertence a Deus e a nós pertence apenas o anúncio da luz de Cristo. Então, para concluir aqui, não vamos fugir do sacrifício por conveniência. Ser um embaixador ativo é o que devemos fazer. É escolher a graça e a paciência ao invés do fogo do juízo eterno, ou do juízo do agora, pelo juízo eterno. Cada um de nós entra em sua própria Samaria, e vamos ter momentos de humilhação, de rejeição, momentos de cansaço, momentos de aflição, momentos em que tentaremos ser juízes, momentos em que teremos que decidir colocar a Cristo em nossas vidas em primeiro lugar, mas vamos ouvir a sua voz, que nos ensina. Somos enviados à frente de Cristo Jesus. Foram os discípulos, foram os apóstolos, a igreja primitiva, nós hoje também estamos indo à frente, para deixar que Cristo brilhe. Onde você pisar amanhã, você está preparando o caminho para que o Rei da Glória se manifeste, ali, onde você estiver. A nossa vitória não reside na nossa força, meus irmãos, mas na determinação de Jesus Cristo, que já venceu por nós. Ele só está dizendo: faça a sua parte agora, e eu farei o resto depois. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, por favor. Enquanto nos preparamos para adorar agora, eu quero te lembrar que o momento é agora. Meus irmãos, a palavra foi pregada, a gente não precisa discorrer muito mais, mas o que cabe a você é você fazer uma decisão agora. Você quer ser um mensageiro? Você quer estar preparando o caminho para Cristo? Ou você vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai ser um empecilho para a sua obra? Uma das duas coisas. Ou você está juntando com Ele, ou separando. Não existe outro.
outra opção. Vamos orar? Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, gratos a Ti pela palavra que o Senhor nos trouxe. Gratos a Ti, Senhor, porque neste ano, mais uma vez, estamos olhando para a Páscoa. Senhor, é um tempo de celebração, a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte, mas também um exemplo de que a vitória é precedida pela luta. E aqui, Senhor, para nós como Teus filhos, Teus servos, não queremos ser crentes acomodados, covardes, inertes. Queremos fazer a nossa parte para levar o reino adiante em nossas vidas e através de nossas vidas. Queremos preparar o caminho para que cada passo Teu venha fazer diferença e que Tu cresças e nós diminuamos. Te agradecemos pelo que o Senhor falou aqui e continua, Senhor, a ministrar a Tua palavra em cada coração neste lugar. Que essa palavra arda em nossos corações durante essa semana, nos tirando do nosso comodismo e nos levando em direção a Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Estamos aqui para te adorar.
Eis o nosso coração, Senhor. Eis o nosso coração, Senhor. O nosso desejo, Deus, é recebermos a Tua glória, Senhor. Sermos mensageiros que anunciam a palavra de salvação. Meu Deus, a sermos como João Batista, como aqueles discípulos, Senhor, que foram encarregados dos preparativos, ó Deus. Preparemos o caminho do Senhor. Preparemos o caminho do Senhor. Sabemos que a nossa jornada, Senhor, é tão breve, Pai. Importa, Senhor, que nós cumpramos a nossa missão para que Maranata volte, Senhor, e o Senhor possa receber uma igreja que te ama, Senhor, que teve coragem de ser diferente do mundo. Muitos, Senhor, que deram a sua própria vida, o seu próprio sangue, Senhor. Por isso, Senhor, enquanto nós respirarmos, Senhor, que o nosso viver, que o nosso falar, que o nosso caminhar, que o nosso trabalhar, que a nossa vida em família, Senhor, que a nossa vida estudantil, que a nossa vida profissional, Senhor, possa ser um ato de louvor e adoração, Senhor. Que tudo que nós fizermos, Senhor, possa transbordar em honra e glória, Senhor, e tendo o Senhor como foco, tendo o Senhor como centro, Deus. Ó, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós te damos honra e te damos a glória, pois teu é o poder, não é de homens. O teu poder é para sempre. Nós te damos, Senhor. Te damos, nós te damos, Senhor. E te damos, Senhor. Pois teu é o poder. Não é nosso, não é de governos. Pertence ao Senhor. Mais uma vez nós te damos, Senhor. Te damos toda, Senhor. Pertence a ti. E te damos glória, e teu é o poder. Mais uma vez nós te damos honra e te damos glória. Teu é o poder para sempre. Então vem, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
Meus irmãos, os irmãos perceberam como é que a gente tem usado muito o grupo de avisos da igreja, e é muito importante. Se você ainda não entrou, você está aqui hoje de manhã, então possivelmente você já está nele, mas vamos usar bastante esse grupo para poder estar realmente preparando a igreja, como já pensávamos. A cidade de Summerville já declarou Snow Emergency, vai estar sendo efetuada já a partir das 4 horas da tarde, então não poderíamos ter culto, mas se você mora aqui em Summerville, então você lembre que deve seguir as orientações da cidade. Vai estacionar do lado ímpar da cidade, e tem os lugares certos de estar estacionando, abrir o espaço também, e na cidade que você estiver também siga, porque todas as cidades já estão implementando o Snow Emergency. A neve vai começar hoje, possivelmente só vai estar saindo na terça-feira de manhã. Então, glória a Deus, nós tivemos a bênção de nos reunir hoje para o culto de adoração. Agora, meus irmãos, os irmãos sabem que a igreja do Senhor, ela tem 3 pilares que a sustentam. A adoração, temos o culto de adoração, a escola dominical, que é a doutrina, e temos também o culto de oração, é lógico, o buscar a Deus em oração assim. Vamos estar retornando às nossas escolas dominical, se Deus quiser, esse próximo domingo, não é, presbítero Antônio? Amém. E estamos no início de uma nova lição. Se você não tem participado, ótima oportunidade de você se engajar e estar participando então dessas lições aqui e ser abençoado juntamente com os irmãos, especialmente as crianças. Elas crescem demais nesse contexto de escola dominical. Eu fui beneficiado com a escola dominical, a minha esposa foi, as minhas filhas foram. Eu sei que todo mundo que cresceu em igreja aqui sabe como é que a escola dominical faz diferença. Então, não tire esse privilégio dos seus filhos, que eles crescem através dessa oportunidade também. Em nome de Jesus, eu vou estar concluindo, lógico, lembrando mais uma vez, não temos atividade à noite aqui na igreja, amém? Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. Nós vamos estar orando, abençoando a nossa irmã Berenice por mais um ano de vida, amém? E queremos estar convidando a receber uma oração, e queremos também pedir aos irmãos que continuem aí colocando diante do Senhor cada um dos irmãos que estão nessa luta e batalha pelas suas famílias. Começamos uma nova campanha essa semana pelo lar. Eu não sei se está nos avisos também, aí pelas famílias da igreja. Então você pode estar iniciando essa campanha também conosco aí na quarta-feira, buscando o Senhor aqui em prol do seu próprio lar, para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar agora e vamos abençoar a nossa irmã com uma oração. Se a irmã desejar, vamos estar levantando as mãos aqui em sua direção e abençoá-la agora. Como a irmã é a única a estar aniversariando, vai receber a oração de toda a igreja sem dividir com ninguém, amém? Vem aqui na frente para a gente orar, amém? E que Deus esteja abençoando a igreja do Senhor. Vão em paz, fiquem também seguros, amém? E prepara aí os músculos para cavar a neve, se for o caso, amém? Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor, por estar agora com as mãos erguidas, ministrando ao Senhor um tempo de novas promessas e vitórias sobre a tua filha. Que a tua serva, Senhor, esteja experimentando o teu cuidado e a tua direção de maneira nítida e clara nesse novo ano, porque nós, como igreja e seus irmãos, ó Senhor, ó Pai amado, com prazer e alegria é que declaramos essas vitórias sobre a tua serva, em nome de Jesus Cristo. Leva o teu povo em paz, guarda-nos do mal, nos acompanha, e mais uma vez te agradecemos por ter vindo à tua casa e iniciar essa semana com as tuas bênçãos. Leva-nos no teu cuidado, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito seja com vocês, meus irmãos, agora e sempre, amém. E que Deus abençoe, e meus parabéns, minha irmã, amém. Ensaio do coral agora, meus irmãos, lá na